Olá, meus amores, tudo bom? Vamos fazer a nossa correção do nosso exercício da aula passada, página 170, que foi uma revisão do conteúdo que a gente já vinha estudando sobre medidas de comprimento, não é isso? Então, na primeira questão, para saber a altura da parede da cozinha da casa dela, Wanda usou como unidade de medida uma colher de pau de 30 centímetros de comprimento. A colher coube 9 vezes na parede até atingir o teto. Qual é a altura da parede da cozinha? Primeira questão, a letrinha A, 270 centímetros. Segunda, qual é o perímetro do terreno representado abaixo? Nós temos aí um terreno retangular. Qual foi a medida dele? Letra B, 90 metros. Terceira questão. Qual é o perímetro de um quadrado cujo lado mede 45 centímetros? Lembrando que o perímetro é a lateral, o contorno do desenho, certo? A medida do contorno. Então, a terceira questão, qual foi a opção? Letrinha C, 1,80 m. Quarta, em linha reta, qual é a distância aproximada entre as cidades de Natal e São Paulo? Se 10 milímetros no mapa corresponde a 650 quilômetros na realidade. Então, qual foi a opção aí na quarta? Letra D, e deu 2.300 quilômetros. Quinta, em certa cidade foi registrado 2 graus Celsius como a menor temperatura do ano e 31 graus Celsius com a maior temperatura do ano. Qual foi a diferença entre essas duas temperaturas? Quando a gente calcula a diferença, a gente diminui. Então, a resposta da quinta é a letra B, que deu o quê? 29 graus Celsius. Sexta questão. Paulo já pedalou por 680 metros. Quanto falta ele pedalar para completar 1 quilômetro? Aí você vai ter que fazer as transformações, botar em metro ou centímetro, para quantos quilômetros tem cada um. A opção aqui marcada vai ser a letra C. A sexta é a letra C, 32 mil quilômetros, tá certo? Quer dizer, 32 mil centímetros, desculpa. Sétima questão. Qual é a área desta figura? A área é o que está dentro, como a tia falou, o quadradinho todo preenchido, Se um está metade, o outro está metade ou junto para formar um. Então, a sétima, qual foi a opção que você marcou? Letra D, tá bom? Oitava. Laura está treinando para uma corrida de rua. Todos os dias, ela dá 5 voltas no quarteirão de sua casa. Qual é a distância percorrida por Laura em um dia? Aí tá aí o desenho do quarteirão, quanto mede. Aí você, em um dia, quantos quilômetros, qual a distância que ela percorre em um dia? A resposta vai ser a letra B, 6 quilômetros, tá certo? Nona questão. Se o triângulo vermelho tem a mesma área que o triângulo laranja, qual é a área do quadrado maior da figura, considerando o triângulo vermelho como unidade de medida? Quantos triângulos vermelhos cabem aí para preencher toda a figura? Opção B, 4 triângulos, não é isso? Muito bem. Quem fez o quebra-cuca? Tá perguntando aí quantos centímetros quadrados mede essa parte marrom que sobrou da placa original. Quem será que acertou? 2 centímetros quadrado, tá certo? Olha, gente, agora a gente ia iniciar fração, certo? Mas a gente tinha deixado um conteúdozinho para trás, divisão. A tia pensava que a gente já ia iniciar nossas aulas presenciais agora. Mas como o governador adiou novamente, então a gente vai ter que hoje voltar esse conteúdo e iniciar a divisão, tá certo? Vamos aqui aprender como divide, A tia pedir para vocês sempre estudarem a tabuada, porque para a gente aprender divisão, a gente precisa saber a tabuada de multiplicação, tá bom?
Vamos aqui iniciar esse conteúdo de hoje, divisão, tá bom? Foi o conteúdozinho que tinha ficado para trás. Página 120, situações de divisão. Veja como a Ariane explicou a Felipe de que maneira ela pensou para obter o resultado de 54 dividido por 3. Ela não fez uma divisão, ela calculou de outra maneira. Eu subtraí 3 de 54, depois subtraí 3 do resultado obtido e assim fui fazendo subtrações até não sobrar nada. Depois contei quantas vezes subtraí o número 3. Entendi. O resultado da divisão é a quantidade do número 3 que você tirou de 54 até chegar em 0. Ela foi fazendo assim, ó, 54 menos 3, sobra 51. Aí menos 3, né? Pede emprestado, fica 11. 7, 8. 48, aí menos 3. 45 menos 3. E assim sucessivamente. Ela foi diminuindo, diminuindo, diminuindo até não sobrar mais nada. Foi desse jeito que ela calculou a divisão dela. Ela descobriu qual foi o resultado. Aí vem aí na letra A. O pensamento de Ariane está correto? Justifique sua resposta. Você vai dizer se você acha que ela fez correto ou não. E justificar por quê. Na B, qual foi o resultado encontrado por Ariane nessa divisão? Aí você vai ter que realizar ou fazer assim como ela fez, ou você ir diretamente para a divisão. Dividir 54 dividido por 3. Como é que eu faço, tia, a divisão? Deixa eu colocar mais aqui. Ó, para mim saber a divisão, eu vou ter que saber a tabuada do 3. 3 vezes 1, 3 vezes 2, 3 vezes 3, tá certo? Para mim realizar essa divisão, eu vou pegar só aqui o número 5. Por quê? Porque o 5 ele é maior que o 3, que está dentro da casinha. Então, eu vou pegar só ele. Se aqui fosse um 2 ou 1, eu ia ter que juntar esses dois e formar um número só. Mas como ele aqui é maior do que o que está dentro da casinha, então eu vou pegar só ele. Então, eu preciso saber qual é o número que eu multiplico por 3 que dê 5, o resultado dê 5 ou chegue perto do 5. Não pode passar do 5. Tem que dar 5 ou chegar perto. Então, faço a tabuadinha do 3. 3 vezes 1, 3 vezes 2, 3 vezes 3, 3 vezes 4, 3 vezes 5, 3 vezes 6, 3 vezes 7, 15, 18 e 21. 3 vezes 8. Fazer até o 8. Agora eu vou procurar. Na tabuada do 3, qual é o número que eu vou multiplicar por 3 que vai dar 5 ou chegar perto? Ó, se eu multiplicar o 3 vezes o 2, o resultado vai ser 6. Passa do 5. Se eu multiplicar o 3 vezes 1, vai dar 3. Ele vai ser o que chega mais próximo. Então, eu vou multiplicar aqui, o 3 vai ser multiplicado por quem? Pelo número 1. Então, quanto é 3 vezes 1? 3. Esse 3 vai ser colocado aqui, debaixo do 5, e eu vou diminuir. 5 menos 3, 2. Agora eu vou baixar o número 4. E vou fazer a divisão novamente. Vou procurar um número que eu multiplique por 3 e o resultado dê 24 ou chegue perto. Então, aqui, olha na minha tabuada, eu vou multiplicar o 3 por quem? Olha aí para a tabuada que a tia fez. Tem algum que eu multiplique por 3 que dê o resultado 24? Tem, olha aqui. Eu vou multiplicar o 3 por quem? Pelo número 8. Onde é que eu vou botar o 8? Aqui do lado que eu faço as multiplicações. 3 vezes 8,
Quanto é que deu? 24. Então, eu vou botar o 24 aqui embaixo do 24 e vou diminuir. 24 menos 24, nada. Então, a minha conta está encerrada. Tá bom? Isso aí, a continha de divisão. Para me fazer, eu preciso saber o quê? A tabuada do 3. Certo? Vou explicar novamente outra divisão. Vamos ver aqui. 60 dividido por 2. Tabuada do 2, eu acho que todo mundo sabe, né? Como o 6, ele é menor, quer dizer, ele é maior que o 2, eu vou pegar só o 6. Vou fazer a tabuada do 2. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. E 2 vezes 3, 6. Então, eu vou multiplicar o 2 por quem? Por 3. Quanto é 2 vezes 3? 6. Eu boto 6 aqui e vou diminuir. 6 menos 6, 0. Esse zerinho que sobrou, gente, eu não posso baixar, porque como é que eu vou diminuir 0 para alguma pessoa? Não dá. Então, esse zerinho que sobrou, a tia vai colocar ele aqui, ó. Certo? Quando sobrar 0, a tia coloca, traz ele para cá, tá bom? Então, 60 dividido por 2 deu quanto? 30. Se eu pegar aqui o 45 dividido por 3. Aqui eu preciso saber a tabuada de quem? Do 3. Não é isso? Aí eu vou fazer o quê? A tabuada. 3 vezes 1, 3 vezes 2, 3 vezes 3, 3 vezes 4, 3 vezes 5, 3 vezes 6, 3 vezes 7, 3 vezes 8 e assim sucessivamente. Então, aqui, como o 4 ele é maior que o 3, eu vou pegar só o 4. Então, qual é o número que eu vou multiplicar por 3, que o resultado vai ser 4 ou chegar perto? Na minha tabuada não tem nenhum resultado 4, ó. Mas tem o que chegue perto. Eu não vou poder colocar o 3 vezes 2, porque o resultado vai ser 6 e o 6 passa do 4. Não pode passar, tem que ser igual ou menor. Então, eu vou multiplicar o 3 por quem? Ó, pelo número 1. Quanto é 3 vezes 1? 3. Aí eu boto o resultado desse lado e vou diminuir. 4 menos 3, 1. Agora eu vou baixar o 5. Eu só coloco o número lá para o outro lado se for 0. Se for outro número, eu não coloco, eu baixo ele, tá certo? Agora, qual é o número que eu vou multiplicar por 3, que vai dar 15? O resultado vai ser 15. Vou procurar aqui, ó, na minha tabuada. Vai ser 3 vezes quanto? 5, ó. Quanto é 3 vezes 5? 15. Boto 15 aqui e vou diminuir. 15 menos 15, 0. Ó, encerrei minha continha de divisão, certo? Nas outras operações que a gente já estudou, na adição, subtração, multiplicação e divisão, tinha o nome dos termos, não é isso? Pois na divisão também tem. Ó, esse número que fica aqui é o dividendo. O que fica dentro da casinha é chamado de divisor. O que eu realizo as multiplicações é chamado de quociente. E o que fica aqui, que sobrou, eu chamo de resto. Certo? Então, aqui são os nomes dos termos da divisão.
dividendo dentro da casinha divisor, que o que eu faço a multiplicação é o quociente e o que sobra é resto. Existem divisões que são chamadas de divisão exata. Exata é porque não sobrou resto. Essa aqui foi uma divisão exata, que não sobrou resto. Essa foi uma divisão exata, que não sobrou resto. Agora, quando sobrar resto, eu chamo de divisão não exata. Por quê? Porque sobrou resto, tá bom? Deixa eu fazer um aqui para sobrar resto. Ó, 11 dividido por 5. Para mim fazer essa divisão, eu preciso saber a tabuada de quem? Do 5, que é o que está dentro da casinha. Como 1 ele é menor do que o 5, não dá para fazer a divisão, então eu vou ter que pegar o número todo, o 11. Então, a minha tabuada do 5. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3, 15. Então, eu vou multiplicar aqui o 5 por quem? 5 vezes 1 é 5. 5 vezes 2 é 10. E 5 vezes 3 é 15. Se eu multiplicar o 5 por 3, vai dar 15. O 15 passa do 11. Não pode passar, tem que ser igual ou menor. Então, eu vou multiplicar o 5 por quem? Pelo número 2. Muito bem. Quanto é 5 vezes 2? Olha aqui o resultado. 10. O 10 eu vou colocar onde? Embaixo do 11. E vou fazer qual operação? De menos. Né? 1 menos 0 é 1. E 1 menos 1, nada. Aqui, essa minha divisão sobrou 1. Sobrou o resto. Então, ela é chamada de divisão não exata. Tá certo, gente? Então, aqui é o nosso conteúdo de dividir, né? Só o início, né? Para vocês terem uma noção, tá bom? Aí, vocês vão fazer a tarefinha de casa, tá certo? E na próxima aula, a gente vai fazer a correção, tá bom, amores? Tchau, crianças. Até a próxima.